Olá! Bom, hoje nosso conteúdo é sobre direito administrativo, sobre administração indireta. Bem importante. Bom, vamos dizer que a administração direta esteja aqui e a administração indireta esteja aqui. Por que eles resolveram criar a administração direta? A administração indireta, ela desafoga os entes centrais. Os entes centrais estão concentrados na direta. Então, há uma otimização da prestação de serviços, porque não fica somente na administração direta toda a responsabilidade. A responsabilidade passa para a administração indireta, com a criação de empresas públicas, autarquias, sociedade de economia mista, entre outras. Enfim, quando a responsabilidade passa por aqui, não quer dizer que a administração indireta seja subordinada à administração direta, não. Elas podem ter apenas um vínculo. Como assim esse vínculo? A administração direta ela pode apenas verificar se está tudo bem, verificar se está seguindo as regras, verificar se tem que fiscalizar para ver se está certinho. Mas elas não mandam na administração indireta. Quer dizer que se a administração indireta cometer alguma coisa ilegal, a responsabilidade é da administração direta, certo? E com esse desafogamento dos entes centrais, a otimização da prestação dos serviços públicos, eles criaram alguns órgãos, né? Alguns entre aspas, que normalmente órgãos estão na administração direta, tá? As entidades públicas ou pessoas administrativas. O que são as entidades públicas? As entidades públicas fazem parte da administração indireta e possuem personalidade jurídica própria. A administração direta ela é dividida em outros órgãos, ministérios, que não possuem personalidade jurídica. Que há uma desconcentração. Da administração direta para a administração indireta, há uma descentralização. E o que tem aqui tem personalidade jurídica. Olha a diferença. Descentralização, desconcentração. Não tem personalidade jurídica, tem personalidade jurídica própria. Certo? E bom, as entidades públicas, a gente fala muito que ela tem autonomia FA. O que seria essa autonomia FA? Ela tem autonomia financeira e autonomia administrativa. Então, em relação ao dinheiro dela, ela que manda. Em relação à administração dela, ela que manda. A administração direta não tem que pôr nem um dedinho em relação a financiamento, financiamento eu digo dinheiro, em relação à administração, como que ela vai seguir, certo? Política não, porque política a gente tem que seguir muito a administração direta por causa da União, por causa de outros entes centrais que são mais importantes, que há uma política mais que a gente tem que obedecer, certo? Bom, novamente eu digo, as entidades públicas não são subordinadas aos entes centrais, elas são no máximo vinculadas ou vigiadas, não subordinadas, certo? Agora a gente vai passar para outra pessoinha da administração direta, que são as chamadas autarquias. Autarquia? Sim, autarquia a gente tem como exemplo o INSS, o IBGE, o CAD, o INCRA e outras autarquias que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe porque é uma autarquia, né? Bom, o INSS é uma autarquia da administração indireta, possui personalidade jurídica própria? Possui. E são criadas ou extintas por lei específica. Presta atenção. As autarquias são criadas ou extintas por lei específica. Decreto pode criar uma autarquia? Não. Decreto pode extinguir uma autarquia? Muito menos. Certo? E o que seriam essas leis específicas? As leis específicas podem ser ordinárias, que é a lei ordinária, que é a maioria simples, e a lei complementar, que é a maioria absoluta, que a gente chama sobre quórum de aprovação. Mas isso é em relação às pessoas que aprovam... Opa! Desculpa, peraí.
Isso é em relação às pessoas que aprovam a lei, não cabe a gente, certo? Bom, as autarquias, elas exercem uma atividade que a gente chama de atividade típica do Estado. Atividade típica que, olha só, passou da administração direta para a administração indireta para desafogar os entes centrais. Então, desafoguei, otimizei a prestação de serviços e eu estou exercendo uma atividade típica do Estado. Uma atividade que era para ser do Estado, mas agora é minha. E as autarquias são regidas pelo que a gente chama pelo regime jurídico público. Não tem mais o que falar. O regime jurídico público rege as autarquias, certo? E bom, as autarquias, elas têm imunidade tributária, que a gente chama de atividades essenciais. Imunidade não paga tributos. Existem muitas empresas autarquias que não pagam, que pagam tributos, nenhuma paga tributo. Aqui está dizendo, autarquias são imunizadas em relação aos tributos. As autarquias não pagam tributos. Bom, a gente fala também que as autarquias, na verdade, são conselhos profissionais. Os conselhos profissionais são autarquias profissionais, mas a gente tem uma exceção, que é a OAB. A OAB é uma entidade sui generis, que é a única. Ela não é um conselho profissional. Só isso que eu tenho para dizer. A OAB é a exceção dos conselhos profissionais. Ela é única, tá? Bom, quando a gente entra com recursos hierárquicos impróprios, o recurso cabe passa junto ao ministério da qual ela é vinculada. Então, se a autarquia é vinculada ao Ministério da Previdência Social, lá na administração indireta, os recursos impróprios vão para o Ministério da Previdência. Show? As autarquias não têm dono, né? Mas elas podem ser representadas, se elas forem processadas ou alguma coisa do tipo, por procuradores de carreira. Não precisa apresentar instrumento de mandato para representar. Não tem que ter um mandato, vou representar a autarquia. Não, existem outros critérios, tá? E como eu disse, a gente vai falar agora sobre supervisão ministerial e controle finalístico. Eu sempre falei, desde o começo eu falei que a administração indireta, ela não é subordinada à administração direta. Isso é chamado de supervisão ministerial ou controle finalístico. A fiscalização que os entes centrais faz sobre as autarquias. Sobre as autarquias. As autarquias são vigiadas, são fiscalizadas, mas não subordinadas. Agora a gente vai falar sobre as autarquias especiais. São autarquias? São. Existem dois tipos de autarquias especiais, as agências reguladoras e as agências executivas. Quando eles perguntarem, as agências reguladoras são autarquias? São. As agências executivas são autarquias? São, tá? Então as agências, vamos falar primeiro sobre as autarquias especiais, que são as reguladoras e executivas. As especiais, a gente fala que é especiais porque tem mais prerrogativas, tem mais vantagens em relação às outras autarquias, certo? As autarquias comuns, digamos. Aí a gente vai dividir as especiais em reguladoras e executivas. As reguladoras, elas trabalham em diversas áreas, diversas áreas. Por exemplo, a fiscalização do serviço público, que a gente também delega aos particulares, a fiscalização do serviço público. Outra área das agências reguladoras são os de bens públicos, certo? Outra área é o fomento, que a gente chama de Ancine. Ancine é negócio de cinema, né? Ancine. Outra área das agências reguladoras é a reguladora de petróleo, que tem a ANP. Agência Nacional de Petróleo, acho que é isso. E as áreas que a gente chama de reguladora de atividade nuclear, que é a ANM. Um exemplo aqui que a gente tem no Brasil. Certo? Quais as características que diferenciam as agências executivas? Quais as características que diferenciam as agências reguladoras?
As agências reguladoras, elas têm dirigentes que dirigem-as, que são aprovados pelo Senado Federal. Então, os dirigentes das autarquias de agências reguladoras são aprovados pelo Senado Federal. Tô agarrada hoje com esse negócio. São dirigidas, aprovados pelo Senado Federal e possuem um mandato fixo. Então, elas possuem um mandato fixo e quarentena, que a gente chama de quarentena no final do mandato. Elas ficam 4 meses à toa. As pessoas que dirigem as agências reguladoras ficam 4 meses à toa após o mandato. E também são regidas pelo poder normativo. O que é esse poder normativo? Ele normatiza, ele é regular o que elas fiscalizam. Por isso que a gente chama de poder normativo, que normaliza, que regulamenta. Aí a gente vai para as agências executivas. As agências executivas, que a gente pode dar um exemplo aqui, o IBAMA. IBAMA é uma agência executiva. Essas agências executivas têm título de qualidade. O que seria esse título de qualidade? O presidente da República faz o decreto para a autarquia. Então, ele regulamenta a autarquia com um decreto. Certo? Por isso que elas têm título de qualidade. É criada por lei específica, óbvio, porque todas as autarquias são criadas por leis específicas, só que o presidente ele regulamenta através do decreto. As autarquias devem celebrar um contrato de gestão. O que seria esse contrato de gestão? É um plano de reestruturação de autarquias, que tem um prazo mínimo de 1 ano. Então, essa reestruturação da autarquia é pelo contrato de gestão com um prazo mínimo de 1 ano. E bom, as agências executivas possuem mais recursos públicos e mais contratos sem licitação. São esses as vantagens das agências executivas. Elas possuem mais recursos públicos que as demais e possuem mais contratos sem licitação que as demais. Agora, tem as fundações públicas, que também fazem parte da administração indireta. Entidades públicas, autarquias e agora as fundações públicas. As fundações públicas, elas são praticamente o fomento, incentivo, o que incentiva as pessoas a participar, né? E ela nasce, a diferença das fundações públicas é que elas nascem de um patrimônio público. Patrimônio público nasceu a fundação pública, certo? E a gente tem 2 tipos de fundações públicas, que pouco discutido, mas é importante de saber para a gente ter uma visão ampla sobre as fundações públicas, certo? As fundações públicas podem ser fundações públicas normativas ou fundações públicas de doutrina e jurisprudência, certo? As fundações públicas normativas são autorizadas por leis específicas. Então, elas são, olha só, elas nascem a partir de patrimônios públicos, mas as fundações públicas normativas são autorizadas por leis específicas. Já as fundações públicas de doutrina e jurisprudência são criadas por leis específicas. Olha a diferença. Normativas são autorizadas. As de doutrina e jurisprudência são criadas. As fundações públicas normativas, elas são registradas por um estatuto em cartório. Elas são autorizadas e para serem efetivamente usadas, tem que ter um registro no cartório. Já as fundações públicas da doutrina e jurisprudência não precisam de registro algum. Outra diferença entre as duas: a normativa precisa de registro em cartório e a da doutrina e jurisprudência não precisa de registro em cartório. A fundação pública normativa, ela é regida pelo regime privado. Já a fundação pública da doutrina e jurisprudência é regida pelo regime público. Então, uma é privada e a outra é pública. A normativa é privada e a de doutrina e jurisprudência é pública, certo? E bom,
acabou a diferença entre as duas. Mas para ficar um pouco mais claro o que é as fundações públicas de doutrina e jurisprudência, a gente pode dizer que as fundações públicas de doutrina e jurisprudência são uma espécie de autarquia. Pode ser dito que elas são autarquias? Podem. Se vier afirmando, está certo. As fundações públicas da doutrina e jurisprudência podem ser classificadas como uma espécie de autarquia. Espécie de autarquia, as aspas. Espécie de autarquia. Não é autarquia, é uma espécie de autarquia, que a gente chama de autarquia fundacional. Fundação pública. Autarquia fundacional. Tem tudo a ver, né? Aí a gente já falou de empresas públicas, de autarquias, de fundações públicas. Agora a gente vai falar sobre as empresas públicas. O que seriam essas empresas públicas? As empresas públicas também são autorizadas por leis específicas e elas podem exercer tanto um serviço público como uma atividade econômica. Bom, qual a diferença? Os serviços públicos, eles trabalham para o público, mas eles não visam o lucro no final do mês. Por exemplo, a gente tem os Correios, a Infraero, que são regidos por um regime híbrido, certo? Já as empresas públicas, que exercem uma atividade econômica, elas no final do mês, elas têm que ter aquele dinheiro para ter o lucro dela. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, que são regidas por um regime privado, não é pelo regime híbrido. Já falamos sobre empresas públicas, falamos sobre autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Agora a gente... entidades públicas, autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Agora a gente vai falar sobre o final, o resto, sobre a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é também autorizada por lei específica. Então, autorizada por lei específica. As autarquias são criadas e extintas por leis específicas. A sociedade de economia mista são autorizadas por lei específica, certo? E tem que ter o registro no cartório. Lembra que as fundações públicas normativas tinham registro no cartório? Então, a sociedade de economia mista também tem registros no cartório, o estatuto no cartório, certo? E tem também um contrato social, que a gente chama de junta comercial, tem que ter também. E elas podem exercer, assim como as empresas públicas, a sociedade de economia mista podem exercer atividades de serviço social ou atividades econômicas. De serviço social, elas são regidas pelo regime híbrido, como eu disse, são que não visam o lucro no final do mês, não visam o quanto vão receber no final do mês, querem apenas servir. Já as que visam a atividade econômica, elas visam o lucro no final do mês. Elas sempre querem mais o dinheiro. E a gente tem exemplo do Banco do Brasil, da Petrobras, que são regidas também pelo regime privado, certo? Agora, muita gente cai, assim, pensando que as empresas públicas e a sociedade de economia mista são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Existem diferenças entre elas. Por exemplo, o capital da empresa pública é 100% público. O capital da empresa pública é 100% público. Então, mesmo que ela for de atividade econômica, vai para o povo público, vai para o governo para melhorar a nossa vida. Era para ser. Mas a sociedade de economia mista, o capital dela é da maioria votante, é público. As ações ordinárias, maioria, mas não é tudo. A empresa pública é 100% do capital público. A sociedade de economia mista é a maioria. Maioria não quer dizer que é todo. Pode ser que tem, com certeza tem mais, mas não é todo, certo? O modelo societário das empresas públicas pode ser qualquer modelo societário. Sociedade anônima, empresa aquela ME, limitada, pode ser qualquer uma.
Já o modelo societário da sociedade de economia mista são apenas sociedade anônima. Só pode ser sociedade anônima, certo? O foro judicial, que a gente chama das empresas públicas, foro judicial é o que vai julgar ela. É a Justiça Federal Comum das empresas públicas. Já o foro judicial da Sociedade de Economia Mista é a Justiça Estadual Comum. Olha a diferença. Uma é federal, as empresas públicas, e uma é estadual, que é a Sociedade de Economia Mista. E a Polícia Judiciária, que é a que vai supervisionar, ver se está certinho, assim, as coisas, qualquer coisa vai entrar em ação. Da empresa pública é o Departamento de Polícia Federal, e da Sociedade de Economia Mista é o Departamento de Polícia Civil. Então, a empresa pública é sempre federal, tanto o foro judicial como como a Polícia Judiciária. Já a Sociedade de Economia Mista, o foro judicial é estadual e a Polícia Judiciária é civil, certo? Aqui no finalzinho tem uma observação sobre a desconcentração, que é uma descentralização administrativa, técnica de distribuição teórica na administração pública, que é uma pessoa jurídica que divide duas pessoas jurídicas, exemplo, a união mais autarquia. Então são duas pessoas jurídicas. É uma distribuição de competências entre os órgãos. Quando divide de uma pessoa jurídica, entre uma pessoa jurídica, a gente chama de desconcentração, que é os órgãos, a união, essas coisas, os ministérios. Agora, descentralização, lembra? As autarquias são duas pessoas jurídicas, a união e as autarquias, ou as fundações públicas, ou as entidades públicas, ou etc. Bom, acabou. Graças a Deus, gente, esqueci. Peraí. Administração Pública Indireta, sumiu o nome aqui, acabou. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail, por qualquer coisa. Manda carta, manda sinal de fumaça, manda o passarinho trazendo a pombinha, a pombinha trazendo a cartinha, qualquer coisa que eu irei responder para ajudar a melhorar, sanar as dúvidas, tá? Um beijo, façam exercícios, não se esqueça.